Bom dia, irmãos, graça e paz. Que bênção, né? Mais um dia na presença do Pai, desfrutando do amor de Deus sobre as nossas vidas. Obrigado, pastor. Desfrutando a bondade do Senhor. E nesses dias nós temos falado sobre sonhando com Deus. Sonhando com Deus, cultivando e trabalhando sobre a intenção que o Pai tem para as nossas vidas, que o Pai tem para os nossos corações. E hoje, irmãos, quem acompanhou o ID aqui na terça-feira, nós falamos sobre alinhando o coração, alinhando as emoções, alinhando a nossa mente para o melhor ano da nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre desenvolvendo os nossos talentos para a gente viver o melhor ano da nossa vida. Eu creio, irmãos, sinceramente que a bênção de Deus na nossa vida ela já foi liberada quando nós aceitamos Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, a bênção de Deus foi liberada sobre a nossa vida. O nosso papel, a nossa caminhada a partir de então é entender essa bênção e acessar ela. E é isso que a cada dia a gente precisa esclarecer, trabalhar e desenvolver e se aplicar para isto. Nós vamos ler aqui, irmãos, em Jeremias capítulo 29, eu quero convidar os irmãos a lerem suas Bíblias. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje, começando aqui por Jeremias, depois indo para mais alguns textos. Hoje eu estou lendo a versão NVI. E isso que eu vou falar aqui, irmãos, nessa manhã é basicamente aquilo que eu tenho aplicado nos meus 24 anos de trabalho. E desses 24 anos, os últimos 12 em posição de liderança. E hoje eu quero ministrar aqui debaixo da bênção do seu Wagner, que se aposentou como diretor na empresa onde eu trabalho, com muita excelência, uma pessoa que é referência, um mentor. Nós vamos falar aqui sobre mentoria. Aquilo que na Bíblia nós chamamos de discipulado, no mundo corporativo a gente chama de mentoria. Então, assim como na igreja, na nossa vida no dia a dia, é importante a gente encontrar discipuladores. No mundo corporativo, irmãos, a gente precisa encontrar mentores. E tudo que nós vamos falar aqui, irmãos, é Bíblia, Palavra de Deus, princípios. Como o céu quer que a gente conduza a nossa vida profissional, os nossos relacionamentos, a nossa vida ministerial e etc. Mas antes de a gente falar de algumas ferramentas da Bíblia, irmãos, para o nosso crescimento, porque nós vamos falar de crescimento. Esse ano nós vamos andar como um exército, irmãos. Nós vamos juntos, nós vamos crescer juntos e ninguém vai se eximir da bênção de Deus. A bênção de Deus sobre as nossas vidas vai alcançar a todos, ninguém vai ficar de fora dessa verdade. Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 5, vou ler poucos versículos aqui, mas só para a gente entender a importância e a necessidade, porque tudo isso que nós vamos falar aqui, irmãos, depende de nós. E a nossa responsabilidade, a minha responsabilidade, construir o melhor ano da minha vida. É minha responsabilidade abençoar minha família. É minha responsabilidade servir a minha igreja com ministério de excelência. E é minha responsabilidade desenvolver a minha carreira para honrar o Senhor. Esse ano, irmãos, eu falo muito na palavra construção, porque tem pessoas que pensam que aceitou Jesus. Eu vou pegar uma rede, eu vou pegar o meu sofá, eu vou deitar na minha rede ou no meu sofá, eu vou esperar o ano passar. E lá em dezembro a bênção de Deus vai estar me esperando. Não vai ser dessa forma, irmãos. Nós vamos construir dia a dia. Isso aí só existe no conto de fadas, que é o potinho de ouro no final do arco-íris. Não vai ter um potinho de ouro te esperando no final do ano. Deus vai nos dar graça para a gente construir ao longo desse ano. Jeremias capítulo 29, versículo 5. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Aqui, irmãos, nesse contexto, Jeremias está falando para os irmãos que estão sendo exilados, que estão indo para a Babilônia. Lembrando aqui que Nabucodonosor invade Israel, destrói Jerusalém e leva os cativos, Israel não, Judá, e leva os cativos para a Babilônia. Danilo, se você puder colocar um pouquinho de retorno aqui, querido, só para não forçar muita voz aqui. Então, nesse contexto, Jeremias 29, versículo 5, construam casas e habitem nelas. Deus está falando, Deus está dando a direção para o povo que está indo. Vocês estão indo para um novo lugar, vocês estão indo para um novo país, aquele povo estava sendo levado cativo, e Deus fala, quando você chegar lá, vocês vão se portar dessa forma. Isso aqui, irmãos, é a nossa realidade aqui na Terra. Tem pessoas que falam, o mundo é do diabo, então não tenho responsabilidade com o mundo. O mundo que é do diabo, irmãos, é a natureza terrena, a natureza pecaminosa, a lei espiritual que rege o mundo. A terra não é do diabo, a terra é do Senhor. A Bíblia diz que do Senhor é o mundo e a sua plenitude, a terra e o que nela há. A terra e a sua plenitude, o mundo e o que nele há. Os recursos, as empresas, as situações, as famílias, as casas, tudo isso é do Senhor. O diabo não tem nada. E no versículo 6, continuando, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar com seus filhos, deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas,
e multipliquem-se e não diminuam. O versículo 7, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Deus está falando para aquele povo, quando vocês chegarem lá, vocês vão ter uma vida comum, uma vida cotidiana, vocês vão casar, vocês vão construir, vocês vão aumentar a sua família, e vocês precisam buscar a prosperidade desta cidade da qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Irmãos, em que país nós moramos? Em que estado nós moramos? E a cidade, cada um está em um lugar, né? São Bernardo, Diadema. Nós temos aqui pela palavra, irmãos, a responsabilidade de trabalhar e orar pela prosperidade do nosso país. A igreja de Cristo tem a responsabilidade de fazer essa diferença. E no versículo 11, que é a base desse mês que nós estamos ministrando, né? Sonhando com Deus, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Irmão, se você está disposto a anotar, se você vai anotar algumas coisas, eu quero combinar o seguinte com você. Anota os insights que o Espírito Santo colocar no seu coração. Porque se o pastor entender que faz sentido, tem aqui tudo escrito que eu vou falar, cada referência, a gente pode divulgar depois. Mas, às vezes eu estou falando aqui uma coisa, e o Espírito Santo coloca um complemento no seu coração, ou uma aplicação prática na sua vida. Isso você anota. Porque amanhã, quando você chegar na sua família, no seu local de trabalho, você vai dar uma resposta prática. Nós vamos entender aqui, irmãos, como Deus trabalha de forma sobrenatural para favorecer os seus filhos. Então, se o Espírito Santo lançar algo no seu coração, anota. Guarda isso, leva para o seu coração, que isso vai produzir frutos. Irmãos, algumas lições práticas do texto que nós acabamos de ler aqui de Jeremias. Que a igreja tem um papel social que precisa ser desempenhado. Não adianta a gente transferir a nossa responsabilidade como cristão, como pai de família, como líder no nosso ambiente profissional, para o governo, para alguma autoridade. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade da educação e do melhor das minhas filhas é minha e de mais ninguém. Não adianta eu falar que o Estado, que isso, aquilo. O modelo ocidental, irmãos, de política e de Estado não visa as pessoas. Não visa o crescimento intelectual das pessoas, não visa o desenvolvimento das pessoas. Porque quanto mais esclarecidas as pessoas forem, mais racionais e mais elas questionam os sistemas. Então a gente precisa entender, irmãos, que não, o governo ele não está no fim do dia preocupado com você, está preocupado com o voto, é assim que é. A gente precisa trabalhar para mudar isso a cada dia, mas essa mudança ela começa dentro da nossa casa, essa mudança começa na nossa vida, nas nossas pequenas atitudes. Mas é importante a gente entender, a responsabilidade é nossa. E nós como filhos de Deus, a nossa responsabilidade ela ainda é um pouquinho maior. E nós vamos entender aqui cada parte da nossa responsabilidade. Nós cristãos, pelo texto que a gente leu aqui agora, nós não vivemos numa bolha. Você trabalha, tem os seus amigos lá. Eu vejo muitas pessoas falando equivocadamente. Eu não estou preocupado porque a Bíblia diz que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. E eu não serei atingido. O ponto é que esses 1000 de um lado e os 10.000 à direita, às vezes é o meu irmão, meu colega de trabalho, e eu quero ver ele caído. Então nós precisamos trabalhar, irmãos, em conjunto. Nós estamos protegidos, blindados. Mas a Bíblia diz aqui que da prosperidade de onde nós estivermos inseridos, ali depende a nossa prosperidade. Nós participamos dessa sociedade, nós precisamos influenciar a mesma de acordo com a cultura do reino. O nosso papel, em cada lugar que a gente estiver inserido na sociedade, trazer a cultura do reino. Trazer os princípios do céu. Quando você traz a cultura do reino, irmãos, os princípios do céu, sobre cada lugar que você está inserido, você está trazendo cura sobre aquele lugar. Você está trazendo proteção, você está trazendo a vontade de Deus. Do meio onde estamos inseridos, isso inclui o país, o estado, a cidade. A nossa prosperidade depende da prosperidade da nossa nação. É o que diz a palavra. Os cristãos têm a responsabilidade de agregar valor na sociedade através de uma vida produtiva. Irmãos, é outra responsabilidade que nós temos e a Bíblia inteira fala sobre isso. A gente precisa ser produtivo onde a gente está. No nosso condomínio, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa família, abençoar de alguma forma. Colocar a mão no arado e ajudar a construir algo novo. A mudança que o nosso país precisa, ela depende de cada um de nós. A manifestação dos filhos de Deus, ela continua sendo a resposta para o mundo. Queria ler com vocês em Romanos, capítulo 8, dos versículos 19 ao 21.
A natureza criada, ela aguarda com grande expectativa. O mundo tem uma grande expectativa. Os oceanos têm uma grande expectativa. As florestas têm uma grande expectativa. As pessoas têm grande expectativa. Que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. A natureza está decadente, irmãos. Alguém tem dúvida que o nosso planeta vive uma decadência? Decadência moral, decadência espiritual, decadência física? Alguém tem dúvida que as nossas instituições vivem uma decadência? Recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Os filhos de Deus vão levar a gloriosa liberdade. Eu gosto de dizer que a cruz não é o nosso castigo, não é o nosso sacrifício. A cruz é a nossa liberdade, é a nossa vida. A nossa vida, ela começa na cruz. A nossa liberdade, o nosso romper, tudo aquilo que nós temos de bom, começa na cruz. E quando a gente leva a mensagem da cruz, por onde nós formos, nós estamos levando ali um novo começo. Nós estamos dando uma oportunidade de levar cura para onde a gente for. Cada cristão precisa entender, desejar e se esforçar para fazer a sua parte. Irmãos, é nossa responsabilidade entender qual é a nossa parte nesse contexto. Aonde eu me encontro ali? Quais foram os dons que Deus liberou sobre a minha vida? Qual é o meu chamado? Qual é o meu ministério? Para que Deus me chamou? Eu sou profeta, eu sou mestre, eu sou pastor, eu sou evangelista. Como eu vou fluir debaixo da vontade de Deus? A igreja tem a responsabilidade pelo zelo espiritual do meio aonde está inserido. Então nós vimos ali, busque a prosperidade de onde vocês estiverem e orem pela cidade onde vocês estiverem. Então nós temos responsabilidade espiritual. Não adianta a gente deixar o nosso país se afundar e a gente não orar, e a gente não trabalhar por isso, e a gente não buscar isto. A produtividade do cristão no meio social, ela deve honrar ao Senhor e seguir os seus princípios. Irmãos, não é porque nós temos essa responsabilidade como filho de Deus de ser produtivo que nós vamos fazer tudo de qualquer jeito. A Bíblia ensina passos. Esse ano, mais do que nunca, a gente vai se mover pela palavra. Nós vamos buscar tudo o que o céu tem para a nossa vida, de acordo com a palavra. Esse ano, eu falei na terça-feira, nós não vamos ser desonestos com ninguém. Esse ano, mais do que nunca, como todos os anos, mas a gente vai aprender ainda mais, não puxar o tapete de ninguém. Irmãos, pequenas omissões, pequenas meias-verdades também é ser desonesto, porque desonestidade é ausência de engano. E eu falei na terça-feira que muitas pessoas não conseguem dar passos na vida, porque têm vivido alguns pequenos enganos. Pequenos enganos no ambiente de trabalho, pequenos enganos dentro do casamento, pequenos enganos no contexto da igreja. Esse ano nós vamos tirar completamente os pequenos enganos da nossa vida. As pequenas omissões, as pequenas faltas de transparência, as pequenas meias-verdades. Nós vamos ser mais do que nunca completamente, irmãos, sinceros e honestos diante de Deus e diante dos homens. O nosso país precisa desse posicionamento da igreja. Todo cristão precisa ter a mentalidade de crescimento e se desenvolver em todas as áreas da sua vida. É nossa responsabilidade. Deus deixou isso para nós, irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. No demais, irmãos, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é santo, se há alguma glória, se há alguma honra, se há algum louvor, nisto pensais. Nosso pensamento todos os dias, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, naquilo que é bom, naquilo que é honesto, naquilo que agrega, naquilo que abençoa, naquilo que serve. Os nossos pensamentos não é intriga, não é em confusão, nossos pensamentos não é em briga, não é ressentimento, não é voltando ao passado. Os nossos pensamentos é tudo aquilo que abençoa e que agrega valor na vida das pessoas. A igreja, ela deve ajudar a propiciar o bem social, deve ter a iniciativa pelo bem comum, especialmente olhando para os mais vulneráveis, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e todo tipo de necessitado. A igreja de Cristo na terra tem essa responsabilidade. A primeira organização eclesiástica da igreja, que foi a separação dos diáconos, ela começou por essa necessidade. Os irmãos Heleno, que eram os cristãos de origem grega, eles estavam se sentindo meio desprezados. E aí Paulo juntou os apóstolos e falou, olha, nós vamos continuar no ministério da palavra, mas vamos levantar diáconos. E esses diáconos que vão abençoar as pessoas, que vão cuidar das pessoas, das famílias, dos necessitados, eles têm que ser pessoas cheias do Espírito Santo. Os lugares onde Deus vai nos levar nessa terra, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo.
as posições que Deus quer te colocar nessa terra, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque se você não for cheio do Espírito Santo, a sua mente não vai aguentar, o seu coração não vai aguentar. Não é à toa que a gente vê tantas pessoas, irmãos, subindo como um foguete, caindo como um meteoro. Porque não desenvolveu os frutos do Espírito. Acaba metendo os pés pelas mãos. Então a igreja tem a responsabilidade de propiciar o bem social. Ajudar, abençoar, servir. É nosso papel como igreja trabalhar por geração de empregos, pela melhora da economia, pela mitigação da corrupção, pela melhora na educação e por tudo que possa melhorar a vida das pessoas. Nós lemos ali, trabalhem pela prosperidade onde vocês estiverem. A prosperidade está diretamente relacionada, irmãos, com o nível de educação. É nosso papel, irmãos, acompanhar. Começa dentro de casa, os nossos filhos. Eu fico impressionado. Ontem eu falar com os amigos ali. Irmãos, desde 1500 que o Brasil foi descoberto, nós nos tornamos uma colônia de exploração. A gente continua sendo uma colônia. Aquilo que o nosso país, irmãos, investe hoje em infraestrutura é o que algumas empresas na Europa estão investindo em eletrificação. Todos os recursos aqui que são gerados no Brasil, a maioria dos recursos vai para suas matrizes na América do Norte, na Europa, na Ásia. Ali tem investimento em pesquisa e desenvolvimento. Ali tem investimento em geração de conhecimento. E a gente ficou com a parte de produção, a gente produz. Eles desenvolvem lá, cria lá, investe lá e a gente produz aqui no Brasil. E qual que é o problema de tudo isso aí? O problema de tudo isso, irmãos, é que no final nós vamos ficando para trás. A gente vai ficando com a parte menos valorosa, com a parte que menos agrega valor. E às vezes a gente se conforma com essa situação. E a gente acha que está tudo bem. E quando a gente vai para um país desse, irmãos, a gente olha e fala, meu Deus, parece que nós estamos há 100 anos-luz atrás. Eu fui para o Canadá em 2008 estudar, irmãos, e quando eu chegava no ponto de ônibus, o ônibus abaixava para eu subir. Os ônibus todos com isolamento de temperatura, o ponto de ônibus fechado com isolamento de temperatura, com calefação. No ônibus não tinha cobrador, tinha o passe mensal ou semanal que você comprava. Com o mesmo passe, você podia usar de forma ilimitada o ônibus, trem, o streetcar, que era o bondinho, e o metrô. E quem não tinha comprado o passe, pagava lá, tinha uma caixinha do lado do motorista, ia lá e depositava as moedas. Não tinha cobrador, ninguém conferia. Eu voltei de lá em choque. O pastor conheceu lá também em Toronto. E é dessa forma, e eu passei a primeira semana pagando menos, porque para mim o valor era R$ 2,50 e era R$ 2,75. E eu não tinha comprado o passe, eu passei a primeira semana, irmãos, colocando menos ali dinheiro. E ninguém confere, está tudo bem. O nível de honestidade é diferente. E depois, a partir da segunda semana, eu comprei o passe. Mas o ponto é o seguinte, o que hoje nós estamos investindo em portos, aeroportos, infraestrutura. A Alemanha está investindo, por exemplo, somente em estrada elétrica. E aí nós vamos ficando para trás. Nós vamos ficando para trás. O nosso país vai ficando com os piores empregos. Com menor recurso. Dificilmente uma empresa brasileira um dia vai chegar no nível de uma Amazon, no nível de uma Alphabet, tanto em faturamento quanto pesquisa e desenvolvimento. Nós, como igreja, a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa começar a mudar essa realidade. A gente precisa pensar nisso, em geração de empregos. Nós vamos entender aqui como que a gente faz isso enquanto cristão. Quando nós fazemos a nossa parte com justiça e excelência, nós protegemos a saúde financeira das empresas e o crescimento das mesmas é uma consequência natural. Irmãos, o fato de você estar no seu lugar de trabalho, você às vezes pode falar, Ismael, minha vida é muito simples, o meu trabalho é muito pequeno, como que eu posso ajudar? Se naquele lugar você for honesto, você cumprir os princípios que a gente vai falar aqui hoje, a sua honestidade, irmãos, vai trazer saúde financeira. E essa saúde financeira vai proteger empregos. Vai proteger o seu emprego, dos seus amigos, dos amigos dos seus amigos, de pessoas que você nem conhece. A sua bênção, a sua justiça, o seu esforço, a sua dedicação, a sua vontade de servir, de agregar alguma coisa, vai abençoar pessoas que você nunca viu na vida. Como nós podemos desenvolver os nossos talentos em todas as áreas da nossa vida para honrar o Senhor, trabalhar pelo bem comum e buscar a prosperidade dos lugares onde nós estivermos inseridos? Como que a gente faz isso? Primeiro, irmãos, eu vou falar tem 2 capítulos aqui. O primeiro são as premissas básicas para o crescimento do cristão. E o segundo, nós vamos falar de algumas ferramentas bíblicas. A primeira coisa que a gente tem como premissa, irmãos, definir as nossas prioridades.
a premissa básica da nossa vida, o alicerce básico da nossa construção, definir as nossas prioridades. Qual é a nossa prioridade? Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Irmãos, eu não tenho muito para falar para quem não ora e para quem não lê a Bíblia. Eu não tenho muito conselho. Essa é a base. A base é o desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus. Tudo começa daí. Uma vez um amigo me perguntou, Ismael, um amigo não conhecido de trabalho, comecei a namorar, mas estou com problema, minha namorada me maltrata, isso e aquilo, e eu falei, olha, a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Se está te acrescentando dores, repensa se é a bênção de Deus. Aí ele falou, como que eu faço isso? Eu falei, ora, lê a Bíblia, Deus vai falar no seu coração. Ele falou para mim, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu falei para ele, Daniel era o primeiro ministro da Babilônia, que era o país mais importante da sua época. Ele orava 3 vezes por dia. Não é uma questão de ter tempo ou não, é uma questão de priorizar ou não. É uma escolha, é simplesmente uma escolha, irmãos. Eu falei para ele, você é caminhoneiro, passa o dia inteiro conversando com Deus, na estrada. Quando você parar, lê a Bíblia. É uma escolha, é uma opção. Nós lemos a Bíblia em casa, irmãos, são 4 capítulos por dia, dá de 15 a 20 minutos. Não mais do que isso, a gente lê a Bíblia todos os anos. Para a glória do Pai, para a glória do Pai. Isso não torna a gente melhor do que ninguém. Nós entendemos, irmãos, que se a gente não buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós vamos construir o nosso castelo na areia. Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio, você quer ser inteligente, entendido, tema ao Senhor. Honre ao Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Se o reino de Deus não for a nossa prioridade, todo o resto está comprometido. Está comprometido, está comprometido. Irmãos, eu sempre gostei de trabalhar, de estudar, de fazer as minhas coisas. Eu nunca deixei o reino de Deus como segundo plano. Nunca deixei os meus compromissos com Deus, com a sua obra, com as pessoas, com a igreja. Não teve esse negócio, vou pedir uma licença da célula porque eu preciso casar, porque eu preciso me formar, porque eu preciso... Irmãos, eu estou segurando para fazer o meu mestrado, porque eu sei que quando entrar ali, irmão, juntar com a célula, com a supervisão, com a área, com a igreja, e eu não quero deixar a igreja na mão e não vou deixar. A gente precisa, irmãos, definir, em primeiro lugar, é o reino de Deus e a sua justiça. A partir daí, nós vamos encaixando todas as coisas. E o Senhor vai nos fazendo prosperar. Tudo que for construído fora da palavra vai ser como uma casa edificada na areia. Segundo Lucas 6,49, que vindo as situações da vida, a mesma desmorona. É como eu falei, irmãos, se a pessoa não está disposta a fazer o alicerce, e me pergunta, Ismael, como que eu vou construir a minha casa? Constrói de qualquer jeito, ela vai cair. Se você construir um alicerce, nós vamos entender qual que é a melhor ferramenta. Se você quer construir uma casa grande, uma casa bonita, como que vai ser o acabamento. Mas a primeira coisa que você tem que definir, tem que ter alicerce. Tem que ter base, tem que ter fundamento. Tem que ter o seu compromisso e o meu compromisso, a nossa decisão de viver de acordo com a palavra. As motivações do nosso coração precisam estar alinhadas com o céu. Em Tiago a Bíblia diz, pedi não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos prazeres. Se as nossas motivações, se o nosso coração não está alinhado com o céu, um dia eu falar para um amigo, não se preocupa muito com carro, nem com casa não. Se preocupa mais com a sua formação. Porque dependendo do lugar que você está, a própria empresa vai te dar uma casa, vai te dar um carro. Dependendo da posição que você está, isso aí vai ser o natural. Não se preocupe em ter uma vida glamurosa não, porque isso... Irmãos, eu conheço os melhores restaurantes de São Paulo. Todos eles eu fui a trabalho. De 7 países que eu já visitei, 6 foram a trabalho e 1 foi minha decisão. Os lugares aonde o Pai quer te levar. Então foca na palavra, foca em Deus e nos seus princípios. Todo o resto vai acrescentando. Deus vai realizar os teus sonhos, assim como o pastor, os países que o pastor conhece, foi no âmbito do ministério, foi no âmbito do serviço, foi no âmbito do trabalho. Porque Deus prepara de forma sobrenatural. Um dia alguém vai bater na sua porta, na sua mesa e vai falar, olha, você tem que estar lá. Você precisa ir para a China, você precisa ir para os Estados Unidos, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e você vai. Porque assim foi com José.
José focou na palavra. E no dia que Faraó chamou ele, está lá na Bíblia, no mesmo dia Faraó deu uma carroça para ele, deu um carro para ele, Faraó deu uma esposa para ele, deu roupa nova, deu uma casa nova. No mesmo dia, irmãos, as coisas acontecem na sua vida se você mantiver o foco na palavra. Não há sabedoria fora do Pai. Jesus é a sabedoria e o seu conhecimento é entendimento. Irmãos, todo o resto é balela. O mundo está falando muitas coisas. Nós temos tem muito conselheiro, tem muita gente falando por aí. Tudo o que não estiver no Pai, irmãos, descarta. Tudo que não estiver alinhado com a Bíblia. Nós podemos e nós vamos, irmãos, usar toda a ferramenta e técnica disponível para o nosso crescimento, para servir melhor, para honrar a Deus, mas tudo deve estar bem firmado sobre a base do relacionamento e da intimidade com Deus. Esse ano nós vamos falar de ferramenta, de técnica, de hábitos, de prática, de tudo isso aí. Nenhuma ferramenta, nenhuma técnica que a gente usar vai ser para manipular ninguém, vai ser para servir melhor as pessoas. E tudo isso aí, irmãos, a base é o desenvolvimento de um relacionamento com Deus. Primeiro foram as prioridades. Segundo, a gente tem que definir o nosso método de crescimento. E para mim o melhor método de crescimento, irmãos, Davi ensinou, Salmo 119, a partir do versículo 99. É o melhor método para a gente continuar avançando. Salmo 119, ou melhor, a partir do 98. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Primeira coisa, irmãos, a palavra de Deus vai te tornar mais sábio do que os teus inimigos. Quer seja algum lugar, alguma situação que você está competindo, quer seja alguma situação onde alguém quer te destruir, qualquer situação, os mandamentos de Deus vão te tornar mais sábios do que os seus inimigos. Se você vive uma vida debaixo dos mandamentos de Deus, você já está um passo à frente em qualquer situação. Em qualquer situação. Segundo ponto, tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Versículo 99. Os mandamentos de Deus vai tornar você mais sábio do que os seus mestres. Os mandamentos de Deus vai tornar você mais sábio do que os seus mentores. Você vai passar as pessoas que te ensinaram se você viver uma vida debaixo dos mandamentos de Deus. É o que diz a palavra. Terceiro, eu tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Então, quando você está nos caminhos de Deus, nos preceitos de Deus, e decidiu honrar o Senhor e seguir os seus mandamentos, Ele se torna mais sábio que os inimigos, mais sábio que os mestres e mais sábio que os anciãos. E não tem como você não crescer dessa forma. E não tem como você não acelerar dessa forma. Versículo 101. Eu afasto os meus pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Irmãos, no contexto do trabalho, se tem uma rodinha ali de escarnecedores, se tem uma rodinha de pessoas que falam mal do chefe, falam mal da organização, sai de perto. O salmista ele está ensinando aqui, eu afasto os meus pés de todo mau caminho. Afasta os seus pés, tudo aquilo que você está vendo que não vai agregar, que não vai abençoar, que não vai gerar vida, que é contenda. Afasta os seus pés de todo mau caminho. Se tiver um sinal de corrupção, então nem se fala. Eu falo com os meninos que trabalham comigo, aqui a gente pode tudo. A gente discute, a gente negocia, discute o melhor caminho, a gente negocia férias, a gente negocia isso, negocia aquilo, e vamos viajar e vamos conhecer o melhor. A única coisa que a gente não discute é a corrupção. Honestidade é sempre, se tiver algum caso, não tem amizade, não tem parceria. Não adianta falar, Ismael, você foi meu padrinho de casamento, você foi meu amigo, você me ajudou. Não tem conversa. Afasta os seus pés de todo o mau caminho e obedece à palavra do Pai. Versículo 102. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. A Bíblia diz em João 14 que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Fica com os ensinamentos de Deus. Fica com a palavra que Deus está liberando. Fica com o que os profetas de Deus estão liberando. Porque isso é salvação para a tua vida, porque isso é livramento para a tua casa. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. E o 104, ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. Quando você entra nesse caminho, irmãos, você começa a odiar todo tipo de pecado. Tudo aquilo que você vê que não está alinhado, que está desorganizado, que está bagunçado, você começa a odiar. Quando você ganha o seu coração, coloca no seu coração e amar a palavra de Deus, você precisa odiar, aprender a odiar, e isso é desenvolvido no seu coração. Todo o tipo de falsidade, todo tipo de caminho falso. Você vê uma pessoa ir por um caminho errado, você sabe, já sei o que isso vai dar no final. O versículo 105. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Tem aquela versão que a gente conhece, né? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho.
Se a palavra de Deus não for a lâmpada dos nossos pés e para a luz dos nossos caminhos, vem esta consequência que nós vamos falar agora. Viver sobre a palavra é e sempre será a única forma consistente para o verdadeiro crescimento. Deus tem um plano de crescimento para a sua vida. Nós começamos falando que os pensamentos de Deus a teu respeito é pensamentos de prosperidade, de crescimento. Crescimento familiar, crescimento espiritual, crescimento em todas as áreas. Essa palavra, irmãos, ela é válida para a criança, para o jovem, para o ancião, para quem aposentou, para quem está desenvolvendo uma carreira, independente do estágio da sua vida. Mas viver sobre ela é sempre e será a única forma consistente para o verdadeiro crescimento. Mesmo ímpios podem prosperar se seguir os princípios da Bíblia. Porque o que o homem semear, isso também ceifará. Mas tem uma condição. Isso significa que mesmo as pessoas que não são cristãs, irmãos, dos livros que eu leio, essa semana eu li o livro do Lee Iacocca. Se a gente pegar a quantidade de princípios da Bíblia que estão nas universidades, e as pessoas para prosperar estão seguindo a Bíblia, e as pessoas para se desenvolverem e para crescer estão seguindo a Bíblia, e eles estão conseguindo. Só que isso tem um porém. Provérbios 13, 22. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para o justo. Eles vão trabalhar, eles vão construir, eles vão obter, mas tudo isso aí vai ser armazenado e vai ser passado para o justo. Vocês perceberam como que é a filantropia, irmãos, nos Estados Unidos? O Warren Buffett doou na vida dele 37 bilhões de dólares. Irmãos, dá uma agonia, dá um comichão no coração. Eles não conseguem ficar, eles têm que doar para alguém. Eles têm que fazer uma reparação social. A Bíblia diz isso. A riqueza do pecador, ela é armazenada para o justo. O pecador trabalha, e no fim armazena e precisa abençoar um justo. Precisa abençoar uma instituição de caridade, uma pessoa que precisa, ou qualquer coisa assim. Então nós falamos das premissas, irmãos, e agora a gente vai falar dos princípios. As premissas ficou claro, né? A nossa prioridade e a nossa forma. A nossa prioridade, então, irmãos, buscar o Senhor em primeiro lugar, focar nas suas coisas e entender que Jesus é o princípio de tudo. A nossa forma de se mover pela palavra. E agora os princípios bíblicos para o desenvolvimento dos nossos talentos. Parábola dos 10 talentos, Mateus capítulo 6, versículos do 14 ao 30. Eu vou ler alguns versículos aqui. É uma palavra bastante conhecida por nós. A partir do versículo 14. Também será como o homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes aos seus bens. Aqui Jesus está ensinando sobre o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, ele será como o homem que saiu de viagem e confiou aos seus servos os seus bens. Alguma coisa Deus confiou nas nossas mãos. Todos nós que estamos aqui temos algo confiado nas nossas mãos. Você tem uma vida, um corpo, uma família, um ministério, uma vida espiritual, um caráter, uma reputação. Alguma coisa Deus confiou nas suas mãos. Você tem uma carreira profissional, você tem qualquer situação, alguma coisa Deus confiou na sua mão. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-se e ganhou mais 5. Grave essa palavra, irmãos, aplicou-se. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu, guarda essa palavra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de um tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, vejo que eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o servo que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. De novo a palavra escondi. Veja, aqui está o que te pertence ao Senhor. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem,
até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, algumas lições práticas desse texto. Primeiro é que o Senhor confia de acordo com a nossa capacidade. Se você quer mais de Deus na sua vida, aumente a sua capacidade. É nossa responsabilidade trabalhar sobre isso. É nossa responsabilidade trabalhar para aumentar a nossa capacidade. O Espírito Santo te fortalece e te capacita. O Espírito Santo te leva de uma forma sobrenatural. O Espírito Santo vai te dar uma força de onde você não tem, para você romper. Esconder o que Deus nos confiou é o primeiro passo para a decadência. Nós vemos aqui que aquele servo negligente, ele escondeu, ele enterrou, ele não negociou, ele não granjeou, ele não fez nada. No mundo corporativo, irmão, sempre que a gente quer desenvolver uma pessoa, a primeira coisa que a gente fala para essa pessoa: você precisa se expor, você precisa entrar em evidência. As pessoas têm que ver o que está dentro de você. As pessoas têm que ver o seu conhecimento, a sua capacidade, a sua competência. As pessoas têm que ver o que você serve, as pessoas têm que andar com você e têm que ver. E a gente começa a expor as pessoas. A gente pega, leva para a reunião de diretoria, vai apresentar para o presidente, faz isso, faz aquilo, a gente começa a expor. Porque dentro de uma empresa, irmãos, o nosso crescimento, e até na igreja, em qualquer lugar, ele depende de 3 situações. A capacidade, a competência ou o potencial. Então vamos lá, o potencial, a inspiração e a oportunidade. O potencial, a Bíblia nós lemos aqui, a gente precisa desenvolver. A capacidade a gente tem que desenvolver. Irmãos, tem cursos EAD, por exemplo, faculdade, a partir de R$160. Depois que você faz esse curso, o seu diploma é igual, você tem uma formação na mão. A sua capacidade você precisa desenvolver de alguma forma. A sua capacidade você precisa desenvolver. Deus vai te honrar, Deus vai te acrescentar, mas a sua capacidade você tem que desenvolver. O segundo é a sua inspiração. Você tem que mostrar, a sua aspiração, aliás, você tem que mostrar para as pessoas que você quer. Você tem que deixar claro, você tem que mostrar, você tem que desenvolver, trabalhar e falar: olha, eu quero desenvolver o meu potencial. E o terceiro é a oportunidade. A oportunidade, a Bíblia diz que Deus manda. Nós lemos aqui, nós cantamos aqui hoje que Ele abre o mar, que Ele faz brotar água da rocha. Deus prepara oportunidades. Nós declaramos aqui que Ele abre caminhos do deserto, que Ele abre fontes. Deus traz à existência aquilo que não existe, se você estiver preparado. Se você estiver preparado, Deus traz à existência aquilo que não existe. Então se capacita. Porque esconder o que Deus nos confiou é o primeiro passo para a decadência. O medo fez aqueles que servem esconder o seu talento. Você pode decidir por medo, por timidez, pelo que for, esconder o que Deus colocou em você. Ou você pode decidir: eu vou vencer as minhas debilidades, e eu vou expor, e eu vou trabalhar com aquilo que Deus me deu. Eu vou pegar aquilo que Deus me deu e eu vou pôr para jogo. Você pode vencer o seu medo. Cada servo trabalhou para a multiplicação de tudo o que o seu Senhor lhe confiara. Irmãos, cada um trabalhou. Cada um fez, cada um se aplicou. Os servos com 5 e 2 talentos aplicaram o que havia recebido. Se não aplicar, não desenvolve. Eles aplicaram. Nós lemos lá, nós gravamos. Eles aplicaram. Aplica o que você recebeu. Aplica no seu trabalho. Aplica na sua igreja. Aplica na sua célula. Irmãos, eu levo conceitos espirituais da Bíblia para o meu trabalho. Eu trago conceitos do meu trabalho aqui para a igreja. E nós vamos aplicando. Leva os conceitos para a minha família. Aplica o que você aprendeu. Aplica o que você recebeu. E você vai se desenvolver. Se não aplicar, não desenvolve. Vamos falar aqui, irmãos, de algumas ferramentas bíblicas de crescimento e desenvolvimento. Essas ferramentas, elas são... Antes de eu falar das ferramentas, eu queria dar um exemplo aqui sobre... Eu dou na sequência aqui. Vamos lá, as ferramentas. Essas ferramentas bíblicas, irmãos, elas são universais. Ela vale para qualquer contexto da sua vida. Se você quiser aplicar na família, vai ser uma bênção. Se você for aplicar no seu ministério, você vai crescer. Se você aplicar na sua vida profissional, você vai ser abençoado. Na sua empresa, você vai ser abençoado. Em qualquer área da sua vida. Elas são atemporais. Elas estão na Bíblia há mais de 2000 anos. Elas são válidas hoje e elas vão ser válidas eternamente. A palavra, ela não passou, ela não vai passar, ela jamais passará. Ela continua a mesma. O que nós vamos falar aqui nesta manhã continua o mesmo. Família, relacionamentos, carreira e vida profissional, finanças e ministério. Qualquer área que você decidir aplicar esses princípios, irmãos, você vai romper. O primeiro princípio bíblico do crescimento, irmãos, que para mim é um dos mais importantes, a excelência. A excelência. Você quer crescer, você quer desenvolver em qualquer área da sua vida, desenvolva a excelência.
Administre a sua excelência. Estuda, trabalha, aprende, aplica, melhora, crescendo 1 por dia. 1% ao dia. Para não gerar concorrência ali no meu ambiente de trabalho, eu falo para os meninos que trabalham comigo. Você não está competindo com o seu colega, você está competindo com você mesmo. Você hoje tem que ser melhor do que você foi ontem. E às vezes eles vêm e falam, Ismael, está 99%. E eu falo, 99% não é 100%. Tem que melhorar. Porque você pode, irmãos, ter um coração generoso e uma mente exigente. Não é conflitante. Nós vamos fluir dessa forma. Um coração generoso para abençoar, mas uma mente exigente. Para a gente começar a criar atração na nossa vida. Excelência é a forma que nós fazemos uma coisa e a forma que nós fazemos todas as coisas. A excelência é um hábito. Quem não tem excelência no trabalho, não tem excelência na igreja, não tem excelência na família, não tem excelência em lugar nenhum. A excelência é um hábito, é uma prática. A gente desenvolve. A excelência não é um dom não, irmãos. A excelência a gente desenvolve. Provérbios capítulo 22, versículo 29. Você já observou um homem habilidoso no seu trabalho? Ele será promovido ao serviço real. Ele não trabalhará para a gente obscura. Se você quer, tem uma versão que diz, o homem habilidoso no seu trabalho será colocado entre os reis. Se você quer estar na melhor posição, se você quer estar entre nas mais altas posições, onde você trabalha, desenvolve a excelência. Desenvolve a perícia, a habilidade. Você pode ser um mecânico, você pode ser um pedreiro, você pode ser um executivo, você pode ser um médico, você pode ser o que for, você pode ser uma dona de casa, você pode ser um pastor, um líder espiritual. Desenvolve a sua excelência. Pergunte a todas as pessoas que estão em alto nível, que estão em alto desempenho em qualquer área da sua vida, o quanto ela teve que desenvolver a sua excelência. O quanto ela teve que ser bom naquilo que ela fazia. Treinar mais do que os outros, estudar mais do que os outros, porque excelência é basicamente isso. Provérbios 24, do 3 ao 5. Com sabedoria se constrói a casa e com o discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso. Você quer ter uma vida cheia daquilo que é precioso, você quer ter uma casa, você quer ter uma família, rompendo naquilo que é precioso, naquilo que tem mais valor. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. É através do conhecimento. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Irmãos, o homem sábio tem poder. O que é o poder, esse poder que está falando que é um poder humano? É a capacidade de você criar, implementar e fazer alguma coisa acontecer. O homem sábio tem a capacidade de fazer as coisas acontecerem. Irmãos, tem pessoas que você pede para abastecer o seu carro, não consegue. Que teve um problema, que teve isso, que teve aquilo. Tem pessoas que não conseguem fazer nada. Que dirá um projeto maior. Tem pessoas que não conseguem fazer nada. Começa uma faculdade, a gente vai falar disso daqui a pouco, não termina. Começa isso e não termina. Tem pessoas que não conseguem não desenvolver essa habilidade. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura onde você vai não tem atividade. Lá não tem trabalho, irmãos. No céu não vai ter trabalho, não vai ter atividade. No céu você não tem que desenvolver uma carreira, você não tem um ministério para trabalhar. No céu você não tem que servir. No céu não vai ter célula para você trabalhar, para você servir, para você... No céu não tem obra social para você se aplicar, não tem. Não tem atividade, não tem planejamento. No céu você não vai precisar se planejar, irmãos. Não tem conhecimento e nem sabedoria. Quando a gente morrer, irmãos, todas essas coisas ficaram aqui. No céu não tem carro, não tem indústria, no céu não tem avião, no céu não tem viagens, no céu não vai ter nada disso. É aqui e agora. E nós temos uma autorização do céu para a gente buscar essas coisas. O que as suas mãos tiverem que fazer, façam com toda a sua força. Daniel capítulo 5, versículo 12. Daniel, assim como José, eram pessoas excelentes, que tinham desenvolvido essa excelência. Olha o que a Bíblia diz sobre Daniel. Porquanto achou-se neste Daniel um espírito excelente, conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas, resolver dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel e ele dará a interpretação. Aqui era o rei chamando Daniel. Daniel foi uma pessoa que ao longo da sua vida ele desenvolveu um espírito de excelência. Porque aonde ele colocava as mãos, irmãos, ele fazia com toda a força, com toda a capacidade. Ele fazia com toda a técnica, com todo o conhecimento. Irmãos, não tem coisa mais horrível do que você chamar uma pessoa para fazer um serviço na sua casa, no seu carro, e o negócio sair pior do que foi. Irmãos, isso não tem a ver com Deus. É você que não desenvolveu a sua excelência. A pessoa que contratou o serviço não vai voltar.
E nem deve voltar, porque ela tem que ser exigente, porque ela pagou por isso. É um coração generoso e uma mente exigente. Então, como eu disse, a excelência em tudo o que a gente pegar para fazer. A excelência, ela é um hábito, ela é uma cultura que deve ser desenvolvida e ela está nos detalhes. A gente precisa desenvolver isso, irmãos, em cada detalhe da nossa vida. Excelência na hora de varrer uma casa, excelência para fazer uma comida, excelência para servir no trabalho, para servir no ministério. Excelência. Quem tem excelência na carreira profissional também vai desempenhar o ministério com excelência. Isso aqui é uma percepção minha, irmãos. Aquelas pessoas que trabalhavam comigo que não levavam a sério, que vivia pegando atestado e que vivia fazendo o mínimo possível, elas nunca conseguiram romper no ministério. É uma observação que eu fiz. Até poderia ter um cargo, alguma coisa, mas nunca conseguiram fluir. A forma que tratamos as coisas naturais é a forma que vamos tratar as coisas do Pai. Isso aqui é uma frase do pastor Bill Johnson. Ele liberou no VOA do ano passado. A forma que a gente trata as coisas naturais é a forma que a gente vai romper no mundo espiritual e no ministério. Então, se a gente não trata lá com excelência, a gente não vai tratar aqui com excelência. Existem várias formas práticas de desenvolver a excelência que todos nós podemos fazer. Irmãos, não exige custo. A gente não precisa, por exemplo, somente ir para Harvard para desenvolver a nossa excelência. Coisas pequenas. Começando pela boa vontade. Começando pelo fato da gente ser exigente com a gente mesmo. E falar, não vou entregar qualquer coisa, eu vou entregar o meu melhor. Eu vou dar só um exemplo, pontualidade, irmãos. É um exemplo de excelência. Eu acredito que um dos piores países do mundo, irmãos, em relação à cultura, a hábito de pontualidade é o Brasil. Irmãos, o que acontece no Brasil só existe aqui. Eu nunca vi um negócio desse, irmãos. Tinha um rapaz que falava que o Brasil é o único país do mundo que a novela das 8 começa às 9. Eu não sei porque eu não assisto. Mas isso aqui, irmãos, além da falta de educação e da falta de respeito, é uma tremenda falta de excelência. Às vezes não custa, irmãos, a gente ser pontual. Em tudo. Na igreja, nas nossas reuniões de igreja, de ministério, no nosso trabalho, nas reuniões de trabalho, nas horas de chegar no trabalho, de entrar para trabalhar. A pontualidade, irmãos, é um hábito de excelência que a gente precisa, como país, melhorar a cada dia, que a gente não pode abrir mão. Eu não ajudava a Vanessa muito com as meninas, em termos de dar banho, secar o cabelo, etc., trocar. Eu aprendi isso quando a Júlia estava com 1 ou 2 anos, e depois na Lorena eu fiz muito isso. Porque a gente tinha que estar na igreja às 5 horas, e para a Vanessa arrumar ela e arrumar as crianças, tinha que começar 2 horas da tarde, e a gente ainda atrasava. Eu comecei a aprender, fui aprendendo, depois ela falou, toma, que a filha é tua. Mas, irmãos, a gente precisa ter o hábito da pontualidade em tudo. Isso é uma questão simples de excelência, que não exige custo, não exige dinheiro e todo mundo pode fazer. Se preparar previamente para tudo o que for fazer, não deixando nada para a última hora. Eita, deixar tudo para a última hora. Ato de excelência. Sempre devemos fazer mais do que foi solicitado ou esperado. Isso é um ato de excelência. Tenta entregar mais do que foi pedido. Se você não consegue entregar mais do que foi pedido, tenta entregar antes do prazo combinado. Irmãos, o hábito que muitas pessoas têm de estourar o prazo, de falar que ia entregar um negócio dia 10, entrega no dia 30, não dá uma satisfação. Se você viu que o projeto vai demorar um pouco mais, pode ser uma batedeira que você pegou para arrumar, liga para a pessoa e avisa, vou demorar porque teve problemas aqui. E isso acontece e todo mundo entende. Mas isso é um hábito, irmãos, fazer sempre mais do que foi solicitado, se capacitar acima da média para desenvolver habilidade em tudo o que faz. A gente pode sair daqui hoje, irmãos, passar a tarde inteira assistindo. Eu te garanto que vai ter pessoas que vão sair daqui hoje, ou tem pessoas em algum lugar do nosso país que vai passar a tarde inteira aplicando e se estudando. Sabe por quê? Porque tem pessoas que entenderam que a responsabilidade é sua. Porque a responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha. Se posicionar em termos de habilidade acima da sua posição. Não importa o seu cargo na igreja, não importa o seu cargo no seu local de trabalho, desenvolva habilidades que estão acima do seu cargo. Se você tem habilidades que estão abaixo, um dia você vai ser gentilmente convidado a se retirar. Isso se chama demissão. Se você tem habilidades que estão acima, um dia você vai ser convidado a ir para o degrau de cima. Isso se chama promoção. As pessoas
Elas são contratadas pelo que elas são, mas elas são promovidas pelo que elas podem fazer. Elas são reconhecidas pelo que elas fazem, e elas são promovidas pelo que elas podem fazer. Você não é promovido quando você faz uma coisa muito boa, você é promovido quando eles veem em você o potencial de pegar aquela coisa boa que você fez e aplicar em outros lugares. Tudo isso que eu estou falando, irmãos, é como a gente conduziu a nossa carreira nesses anos. A habilidade é a junção do conhecimento com a aplicação prática, alcançado com muito treino. A prática recorrente, ela também aumenta a autoconfiança, que é fundamental para exercer a excelência. Quando você faz muito aquela atividade, quando você pratica, melhora a sua autoconfiança. Um exemplo aqui, irmãos, da minha vida. Eu vou citar poucos exemplos, mas esse exemplo eu quero citar. Em 2011, a partir de 2011 até hoje, todas as posições que eu estava no meu local de trabalho exigia curso superior. Todas as posições de 2011 até hoje que eu alcancei exigia curso superior. Era uma decisão minha fazer ou não. Mas isso significa que se eu tivesse decidido não fazer, ou se eu tivesse parado nas dificuldades que eu tive para me formar, eu estaria estagnado a minha vida hoje em 2011. Eu estaria desde 2011 sem nada mais, sem nada diferente. De lá para cá, eu subi 6 posições. Então, essa decisão, irmãos, ela também é nossa. Ou você decide continuar crescendo, continuar avançando, para honrar o nosso Pai, ou a gente pode decidir estagnar a nossa vida. E depois não adianta comparar e nem falar, Deus não me ama. Tem o hino de um irmão lá que diz, né, parece que as coisas são difíceis só para mim. Não adianta a gente falar, será que não vai chegar a nossa vez? Será que não vai chegar a minha vez? As portas estão abertas. Mas a porta ela é estreita e o caminho ele é apertado. E a decisão é nossa passar por ela. Primeiro hábito, irmãos, excelência. Segundo hábito, a proatividade. Irmão, seja proativo em tudo que você fizer. Tem um ditado que diz, quem antecipa governa. A Bíblia diz, Provérbios 12, versículo 24, eu estou aqui com a versão mensagem. O que é proativo se sobressai e se torna líder, mas o preguiçoso não tem jeito, será dominado. Se você for proativo, você vai se sobressair, você vai se tornar líder. Então se antecipa, seja proativo. Provérbios capítulo 6, versículo 7 e 8. Salomão está ensinando sobre as formigas. Elas não têm chefe, nem supervisor e nem governante, e ainda assim armazenam suas provisões no verão, e na época da colheita, ajuntam o seu alimento. Irmãos, as formigas não têm chefe, não têm governante, não têm rei. Ela sabe o que ela tem que fazer, ela faz. Se a formiga fosse crente, ninguém ia ter que falar para a formiga que ela tinha que ir para a célula, que ela tinha que orar, que ela tinha que ler a Bíblia, que ela tinha que ir para a igreja. Se a formiga fosse crente, ninguém ia ter que falar para ela que ela tem que ir lá, orar, ter um encontro com Deus, ouvir a voz do Pai. Isso é ser proativo, irmãos. É assumir a responsabilidade de falar, eu que tenho que fazer, e eu não preciso esperar ninguém falar, eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. O oposto disso, irmãos, aquela pessoa que só trabalha quando é cobrada, só trabalha quando o chefe está perto. Irmãos, acreditem em mim, não vai chegar longe. As pessoas podem até crescer um pouquinho enganando, mas uma carreira sólida, consistente, qualquer área da sua vida é baseada em princípios. Você pode ser boa pessoa e com uma conversa mansa e conseguir algumas coisinhas, mas de uma forma perene, consistente ao longo da sua vida, para você finalizar a sua carreira com honra. Como Paulo disse, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, tem que ser baseado em princípios. Não é para as pessoas, é para você e por Deus. Eclesiastes 11, capítulo 14, versículo 14. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Quem espera o momento ideal, a condição ideal para tomar uma atitude, para fazer alguma coisa, nunca vai conseguir nada, não vai sair do lugar. Se você fez o due diligence, se você foi lá, avaliou, fez uma diligência prévia, entendeu que aquele é o caminho, vai. O momento ideal para você entrar não vai chegar, para algumas áreas da sua vida. Não vai ter o dia ideal, o dia que eu ver os céus abertos, eu vou aceitar Jesus, o momento ideal é hoje. O dia que acontecer isso, eu vou me posicionar com Deus, vou me posicionar com o céu. Salomão disse aqui, quem fica observando o vento não planta, quem fica com a cara para cima não sai do lugar. A gente precisa dar passos. Irmão, só colhe quem planta. E a Bíblia diz, o Senhor diz em Isaías, que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher, outras pessoas não vão colher. A gente precisa abraçar essa promessa e aumentar a nossa intensidade. Provérbios capítulo 8, versículo 14. Eu faço planos e ponho em prática, eu tenho inteligência e sou forte. Aqui é a sabedoria falando. E depois em João, capítulo 17, versículo 4. Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Irmãos, faz parte da proatividade, não só ter iniciativa, mas ter acabativa. Terminar aquilo que você começou.
Começar é importante, mas terminar aquilo que você começou é mais importante ainda. Porque a proatividade, para ter proatividade, a gente precisa desenvolver a capacidade, irmãos, de criar, de aprovar e de implementar tudo aquilo que agrega valor. Excelência, proatividade e esforço organizado. Esforço e persistência. Irmãos, não existe também crescimento e desenvolvimento sem esforço. Isso é ilusão. Se você quer sombra e água fresca, você vai continuar exatamente onde você está. Hoje nós cantamos o hino grande ao Senhor e muito digno de louvor. Foi esse? Salmo 48, do Ademar. O Ademar escreveu um livro com Asaf Borba, que ele falava de composição, e ele falava, as pessoas acham que eu tenho inspiração, que o céu se abre e vem na minha cabeça a letra. Ele falou de todos os hinos que eu componho, 90% é transpiração e 10% é inspiração. Ele falou, os hinos que eu componho é trabalho, eu tento uma nota e não dá, e vai outra e não dá, eu tento de novo e não dá. Esforço, irmãos, dedicação. Provérbios 24, do 30 ao 34. Olha o que diz a passagem, nós já estamos terminando. Eu passei pelo campo do preguiçoso. Irmãos, é a Bíblia falando, tá? Depois você se resolve com Salomão. Eu passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Eu observei aquilo e eu fiquei pensando, eu olhei e eu aprendi uma lição. Vou dormir um pouco mais, você diz. Eu vou cochilar um momento, eu vou cruzar os braços e descansar um pouco mais. Isso aqui era um homem preguiçoso falando. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. A decisão é nossa, irmãos, de se esforçar um pouco mais ou de se acomodar. Provérbios capítulo 12 e 11. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Vamos guardar isso para o nosso coração. Provérbios 13, 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Você quer ter os seus desejos amplamente satisfeitos, arregaça as mangas e vai à luta. Porque a Bíblia diz aqui, irmãos, o preguiçoso deseja e nada consegue. 1 Coríntios 9, do 24 ao 26. Vocês não sabem que todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corra de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Treinamento rigoroso. Paulo estava pregando para o Neymar aqui, irmãos. Ele está falando aqui, todos aqueles que competem se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o vento. Paulo está falando, se os homens cuidando das coisas seculares se esforçam, luta e trabalha e desenvolve, que dirá nós que cuidamos de coisas espirituais e eternas? A nossa responsabilidade é muito maior. É dia 26 de dezembro, o Cristiano Ronaldo está lá treinando. O Michael Jordan fala que treinava 9, 12 horas por dia. Nós precisamos treinar, irmãos. Treinar o bem, treinar abençoar pessoas, treinar, exercitar a fé, treinar no ministério, treinar no nosso local de trabalho, se esforçar, se dedicar e dar um passo a mais. E as pessoas estão fazendo isto. 2 Reis capítulo 13, versículo 19. Aqui é no contexto da morte do profeta Eliseu. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruir completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. A gente sabe ali que Deus mandou o profeta Eliseu mandou o rei atirar as flechas. O que a gente aprende com essa história, irmãos? Atira até a última flecha. Se esforça o máximo que você puder. Dá o máximo de si aonde você for, naquilo que você for fazer. Não desiste antes do tempo, não desanima antes do tempo, se esforça. A lei do menor esforço, ela é um inimigo cruel para todo crescimento em qualquer área. Quem faz o mínimo necessário em qualquer atribuição não multiplicará os seus talentos. Enquanto a gente tiver a mentalidade de, igual a gente falava na faculdade, né? 7 é 10, irmãos. A mentalidade, vou fazer o mínimo necessário. Eu vou fazer só o básico. Eu vou fazer só o que o pastor pediu. Eu vou fazer só o que a esposa pediu. Eu vou fazer só o que o chefe pediu. Isso é um hábito, irmãos. E quem pratica esse hábito não vai ter a mínima condição de desenvolver e crescer. Se perguntar para todos os atletas de alto desempenho, executivo, líder espiritual, que é pastor, qualquer pessoa que se sobressai em suas atividades, a maior parte delas atribuirá as suas realizações muito mais ao esforço organizado do que ao talento. Para qualquer um que você pergunta, ele vai falar, não foi talento. Os nossos levitas aqui,
pergunta quantas horas de ensaio. Você vê um guitarrista fazendo as notas ali na guitarra, você fala, não é possível que isso aí está tudo certo, está tudo na posição certa, nessa velocidade. Quantas horas de ensaio, de treino, de capacitação? E isso é para qualquer área das nossas vidas. Tem um filósofo, irmãos, romano, do começo da era cristã, que era amigo de Paulo, chamado Sêneca. E Sêneca falava, o esforço é a maior de todos os vícios. Eu não consigo, irmãos, olhar para a Bíblia e ver os nossos mentores, e ver os profetas, e ver os reis que honraram o Senhor, e ver os patriarcas, e ver os apóstolos, e uma situação de conforto e de comodismo. Eu não consigo olhar para a vida de Daniel, eu não consigo olhar para a vida de José, eu não consigo olhar para Samuel, e ver Samuel falando, olha, Israel está do jeito que está, vou deitar aqui em berço esplêndido. Eu não consigo olhar para Esdras, para Neemias e falar, o cara que era mordomo do rei, ele tinha tudo na corte da Pérsia, ele decidiu sair da zona de conforto, porque ele entendeu que precisava construir alguma coisa. Porque ele entendeu que tinha uma família, que tinha um ministério, que tinha um país para reconstruir. E saiu da sua zona de conforto. O conforto é o maior de todos os vícios. A gente se vicia, a gente se habitua. Irmãos, até a década de 90 ninguém tinha micro-ondas. Hoje em dia, irmãos, meu micro-ondas quebrou o ano passado, a gente ficou uma semana sem micro-ondas, parece que a gente estava de mão amarrada. Não dava para fazer nada. A gente se habitua com o conforto. Excelência, proatividade, o esforço e a lealdade. Lealdade e criação de raízes. Provérbios 3, do versículo 3 e 4. Não abandone a lealdade e a fidelidade, guarde-as sempre bem gravadas no seu coração. Se você fizer isto, agradará tanto a Deus como os homens. Irmãos, seja leal aonde você estiver. Não quer dizer que você não pode se preparar para mudar de local de trabalho, não quer dizer que você não pode visar uma coisa melhor. Enquanto você está lá, seja completamente leal. Informações confidenciais são confidenciais. Você precisa desenvolver o melhor naquele lugar. Mantenha a estratégia daquele lugar. Mantenha guardado tudo que tem que ser guardado, seja leal. Abençoe as pessoas que estão sob a sua supervisão, porque a Bíblia fala que toda autoridade ela é divinamente instituída. Então toda autoridade que está naquele lugar, que está neste lugar, foi Deus que instituiu. Mantenha o seu coração leal. Toda árvore, antes de produzir frutos, ela precisa criar raízes. Então a gente precisa criar raízes. E por fim, irmãos, o último princípio bíblico, para a gente ter um ano de crescimento exponencial. Afie sempre os machados, está em Eclesiastes 10:10. Se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Tem uma ministração de um ID que nós falamos somente sobre afiar os machados. Continua se desenvolvendo, continua se aperfeiçoando, continua afiando seus machados. Seja um machado afiado nas mãos do Pai, preparado para toda boa obra. Como um obreiro, como uma pessoa, a Bíblia diz, sede, pois, pessoas recomendáveis. E dessa forma você vai ser uma pessoa recomendável por onde você passar. Irmãos, Deus não nos chamou para a gente ter que ficar lutando com medo de crise, lutando com medo de demissão, lutando com medo de problema, lutando porque a nossa vida está patinando. Deus chamou a gente para andar nas maiores alturas. Em Isaías 40, se não me falha a memória, a palavra do Senhor diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. O meu lugar e o seu lugar como filho do nosso Pai, como filho do nosso Deus, como filho de quem nós somos, tendo um Pai que nós temos, é nas alturas junto com as águias. Isso não é motivacional não, irmãos, é a Bíblia. Isso é a Bíblia, amém? Eu queria convidar os irmãos do louvor, nós vamos fazer uma oração, para que o Espírito Santo, que com todo o seu amor, com toda a sua graça, liberou essa palavra sobre as nossas vidas. Este ano, irmãos, nós vamos andar sobre essa palavra. Cadê o Gilmar? Está aí o Gilmar? Pedra. O Gilmar está lá no fundo, no momento certo ele vai contar o testemunho dele. E ele vai falar se o testemunho dele não foi baseado em todos esses princípios. Desenvolvimento da excelência, esforço, proatividade, dedicação, lealdade, criação de raízes. E eu tenho certeza, irmãos, que qualquer testemunho que a gente for contar vai ser baseado nesses princípios. Se a gente aumentar a intensidade, irmãos, os resultados esse ano vão ser muito maiores, para a glória do Pai. Se você puder se colocar de pé, vamos juntos orar.
Obrigado, Espírito Santo, porque se o Senhor tem liberado essa palavra sobre as nossas vidas, se o Senhor liberou nesse tempo, Pai, é porque chegou o tempo de nós vivermos essa realidade. O Senhor tem liberado desde o começo do ano que nós vamos fluir ao longo desse ano como um exército. E eu tomo posse dessa verdade, Senhor. E como Paulo disse aqui, um exército que passa por um treinamento rigoroso, a fim de alcançar resultados extraordinários em Cristo Jesus. Eu declaro que em todas as áreas da nossa vida, Pai, aonde o Senhor nos enviar, aonde o Senhor nos levar, todos aqueles bens que assim como aquele Senhor deixou debaixo da responsabilidade dos seus servos, eu declaro que nós vamos multiplicar. E esta multiplicação vai honrar o Teu nome. Tudo aquilo, Pai, que o Senhor nos colocou para fazer, nós vamos fazer segundo as nossas forças, Pai. Segundo as nossas forças. Esse ano, Senhor, é um ano de mudança para muitas pessoas. Esse ano vai ser um divisor de água na vida de muitos irmãos. E eu creio, Espírito Santo, que é chegado o tempo sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um. Esse ano, Senhor, o Senhor vai tirar do nosso coração todo medo. Porque a confiança, a convicção que vai ser gerada no nosso coração, a certeza que em todos os lugares onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós já vamos chegar ali de posse. Nós já vamos chegar ali convictos que aquilo ali é o Teu presente, é o Teu bem e é o Teu melhor para as nossas vidas. E o nosso pedido, Pai, nesta manhã, o nosso pedido é que ao longo de todo esse ano, Senhor, a gente venha conseguir desenvolver cada um desses princípios que o Senhor mesmo deixou para os nossos corações. Obrigado por nos ensinar a fluir, Pai, segundo a Tua vontade, no nome de Jesus. Eu quero te pedir, irmãos, só mais uma coisa enquanto nós louvamos. Se você puder fechar os teus olhos e deixar o Pai falar no teu coração quais são as prioridades que precisam ser reorganizadas na sua vida, quais são as prioridades que precisam ser retomadas, quais são os projetos que você vai precisar colocar a mão ao longo desse ano. Talvez por muitas situações o projeto chamado ministério, chamado serviço no reino, talvez ficou meio de lado. Quais são os projetos que você precisa liberar com mais excelência, com proatividade, com esforço, com graça? Quais foram as áreas da sua vida que ficaram paralisadas? Porque em um determinado momento que faltou o esforço, você não teve uma palavra de encorajamento, você não teve uma palavra de ânimo, ou talvez não teve confiança e fé suficiente para dar mais um passo, no meio da dúvida, no meio da incerteza. Hoje o Senhor quer trazer existência. Hoje o Senhor quer retomar no teu coração, revelar ao teu coração antigos projetos, situações que não foram finalizadas ao longo do ano passado, situações que ainda estão pendentes de serem resolvidas. O Senhor quer trazer a existência. Então, enquanto o grupo louva ao Senhor, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração.